venho aqui para falar do tratamento das arritmias cardíacas. Antes de falar do tratamento, um breve resumo da minha história de formação. Cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por muitos anos fiz cardiologia e arritmologia no Instituto de Cardiologia, no Rio de Janeiro, Aloysio de Castro. Formação em arritmia e eletrofisiologia pela UFRJ. Em 2 anos em eletrofisiologia na Alemanha, na Universidade de Leipzig. Arritmólogo e eletrofisiologista da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. CEO e professor da Cardiofocus, coautor do livro O Eletrocardiograma e a Clínica, e autor e coautor de muitos trabalhos publicados, tanto em revistas quanto em congressos. Quem desejar mais informações tem o meu perfil no currículo Lattes. O ritmo cardíaco normal, ele funciona para que justamente o coração possa fazer o seu trabalho de bombeamento do sangue. O sangue vem do corpo através das veias e entra no átrio direito. E vem do pulmão com oxigênio e entram no átrio esquerdo. Eles entram no átrio através das veias pulmonares. Esse sangue é bombeado para os ventrículos e os ventrículos cheios de sangue, por sua vez, bombeiam o sangue do ventrículo esquerdo para o corpo através da artéria aorta e do ventrículo direito para os pulmões através da artéria pulmonar. Esse sangue que vai para os pulmões vai se oxigenar e retornar para as cavidades esquerdas. Então, nós temos o lado direito do coração e o lado esquerdo. E para isso funcionar, esse sincronismo entre os átrios e os ventrículos, tanto direito quanto esquerdo, eu tenho um sistema elétrico natural. No nosso sistema elétrico cardíaco, nós temos uma pilha, vamos dizer assim, natural, chamada nó sinoatrial, uma bateria. Daqui se origina a atividade elétrica cardíaca, em condições normais, que caminha por esses fios através do átrio direito e através do átrio esquerdo. Essa fiação elétrica leva a eletricidade para os átrios. E os átrios se ativam eletricamente e contraem. Mas esse impulso elétrico, ele chega numa estrutura chamada nó atrioventricular, onde esse impulso ele é freado naturalmente e depois ele caminha por um único caminho até os ventrículos e se divide para o lado direito e para o lado esquerdo. E assim os ventrículos se ativam eletricamente para contrair. Quando essa atividade elétrica passa pelo coração e pelo músculo, o músculo reage eletricamente e o elétron que nós posicionamos no tórax e nos braços registra essa atividade elétrica, essa passagem. Então, quando o impulso elétrico passa pelos átrios, ele gera uma onda no eletrocardiograma, chamada onda P. P de pão. É essa onda aqui. Quando o impulso atravessa esse único fio, chamado nó atrioventricular, e entra para os ventrículos, tratando-se de fiação elétrica. E o impulso elétrico ativa os ventrículos e gera uma onda grande chamada complexo QRS. Essa onda é grande porque o ventrículo é uma cavidade muito grande, com muita musculatura. Quando o ventrículo se contrai, ele precisa relaxar. O momento do relaxamento gera essa onda chamada onda T. E depois o coração aguarda um tempo até o próximo batimento se originar lá na nossa bateria. O ritmo, esse é um ritmo normal, chamado ritmo sinusal. Comentando agora sobre a taquicardia por reentrada nodal, que é uma das taquicardias mais frequentes da prática,
especialmente em mulheres, que eu vou chamar de TRN, em abreviação. Essa taquicardia, na realidade, ela ocorre por uma origem de um outro fio elétrico, além desse fio normal que nós temos, que é o nódulo AV, como comentado, um outro fio que fica nessa região e se conecta no nódulo AV. Então, a atividade elétrica fica rodando nessa região. E o tratamento justamente é eliminar esse outro fio que nasceu no coração da pessoa. Ele só ligou nessa fase de vida. E quando esse fio liga, começam as crises de taquicardia. Falando agora em ablação por catéter. Como que é a técnica da ablação? A ablação, ou estudo eletrofisiológico e ablação por catéter, são realizados numa sala especial que precisa ter um aparelho que emite fluoroscopia, que seria um grande raio-x ao vivo, mas de baixa carga. E isso é realizado numa sala de hemodinâmica, num laboratório de eletrofisiologia ou no centro cirúrgico. Normalmente executado por 2 profissionais, nem sempre os 2 estão à mesa, podemos ter um à mesa e um no computador, um enfermeiro, 2 técnicos e um técnico específico para somente a aparelhagem eletrônica, que são computadores especiais onde os catéteres estão conectados por fora e vão fazer o trabalho de estimular o coração e detectar os sinais elétricos dentro do coração. Os catéteres, vejam, são muito finos, normalmente mais finos até que a própria carga da caneta Bic. Aqui é o exemplo de um catéter e a manopla fica na mão do cirurgião, do eletrofisiologista, e o catéter é inserido dentro, através da veia, dentro do coração. Do lado de fora eu tenho um conector, onde isso aqui vai conectar no computador e fazer com que eu registre os potenciais elétricos do coração. Esse catéter é introduzido, na imensa maioria das vezes, pela veia femoral, direita e ou esquerda. Rarissimamente precisamos utilizar a veia jugular. Utilizando a veia femoral, o catéter ascende pela veia cava e chega inexoravelmente ao átrio direito, em condições normais. No átrio direito, nesse exemplo, eu tenho 4 catéteres que vêm pela veia femoral e um catéter que vem pela veia jugular, aqui por cima, que normalmente nós não usamos. Num procedimento comum, simples, de ablação simples, utilizamos 3 catéteres na média. Numa ablação mais complexa, utilizamos 4, raramente 5. Os catéteres, eles possuem eletrodos em sua ponta. E esses eletrodos posicionados em pontos estratégicos, conseguimos definir quando a onda elétrica passa. Então nós conseguimos ter certeza da onde está passando a eletricidade e da onde se originam as arritmias. E a ablação dessa arritmia é feita da seguinte forma. Nós posicionamos o catéter, subindo pela veia cava, como falamos, a gente já chega no átrio direito, essa estrutura. E 95% desses fios elétricos, dessa arritmia, estão localizados nessa região do lado direito. Então o acesso é muito fácil. Raramente precisamos vir para o lado esquerdo, através de uma punção do septo entre os átrios, para eliminar desse lado. E essa punção, quando a gente realiza, não tem qualquer prejuízo para o coração. É um procedimento que dura cerca de 2 horas. Sedação é o que nós fazemos normalmente, a pessoa dorme tranquilamente. Muito raro fazermos anestesia geral. Um dia de internação hospitalar, a pessoa precisa dormir no hospital de repouso, em geral no quarto. O acesso é feito pela veia femoral direita na maioria dos casos,
e você acorda com um curativo compressivo. Um curativo dessa forma, comprimindo a veia onde a gente fez o pequeno furo, o pequeno acesso. Não leva nenhum ponto, não precisa tirar pontos depois. A pessoa permanece no leito até o dia seguinte, um mínimo de 6 horas em posição supina, ou seja, barriga para cima. Depois pode se mobilizar para os lados e não deve dobrar as pernas até 60 ou 90 graus. Dobrar um pouquinho, 30 graus, não tem problema, para dar um pouco de conforto ao deitar na cama. Após a alta, pode sair caminhando e precisa de 7 a 10 dias de um repouso relativo. Isso tudo será explicado pela nossa equipe. O sucesso atinge quase 100% de cura. Os principais riscos desse procedimento, menores do que 0,5%, seria hematoma no local de punção, perfuração ou tamponamento, a gente não tem, trombose de veia a gente nunca observou, a lesão do nó AV e colocação de um marca-passo já ocorreu em tempos remotos, a década de 90, o ano 2000, porque as técnicas eram um pouco diferentes. De 10 anos para cá, as técnicas melhoraram sobremaneira, então a lesão do fio elétrico normal é quase que zero de chance de ter. Infecção cardíaca também pode ocorrer, mas é muito raro. Não se deve fazer o procedimento quem está em estado infeccioso, por exemplo, uma febre, resfriado, gripe, que tem problemas locais importantes nas veias da perna ou da pele adjacente no local em que a gente vai acessar. Se forem pequenas varizes, não tem problema. Mas problemas importantes das veias femorais. E problemas dentários importantes, por exemplo, abscesso e inflamações. Então é muito importante, tenham muita atenção quanto à sua saúde bucal. E posso desejar aqui para a sua ablação muito sucesso para você, para nós e para todos.